pessoal, sou Tatiana Escremin e nesse vídeo vou falar um pouquinho com vocês sobre a origem da mercadoria. Quando que eu devo utilizar o código de origem nacional ou o código de origem estrangeira? Mas antes disso, peço para vocês se inscrever no canal para receber informações sobre ICMS, sobre o IPI e sobre o ISS também. Bom, nós temos o Código de Situação Tributária, né, do ICMS. O primeiro número desse Código de Situação Tributária identifica a origem da mercadoria. Para fins da nota eletrônica, nós temos campos separados. Um campo identifica a origem da mercadoria e o outro campo identifica o Código de Situação Tributária. Porém, no DANF impresso, esses códigos se unem e se transformam num código só. Mas para fins da emissão da nota, né, você vai ter campos separados. O código de origem da mercadoria, ele varia de 0 até o 8. Então, depende se o produto é nacional ou se o produto é estrangeiro. Então, vamos lá. A origem estrangeira. Vamos falar primeiro sobre a origem estrangeira, depois a gente fala sobre os casos de origem nacional. Os códigos de origem estrangeira, então, nós temos o 1 e o 2, o 6 e o 7. O que acontece? O código 1 e o 6 só pode ser utilizado pelas empresas que trazem a mercadoria do exterior, ou seja, pelo importador efetivo. Então, o 1 é utilizado pela importadora, o 6 também é pela importadora, certo? Então, o que diz o 1? Estrangeira importação direta, exceto a do 6, né? A indicada no código 6. O 6 diz estrangeira, importação direta, sem similar nacional constante em resolução do Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior, que é o CAMEX. Então, eu vou lá e procuro na lista do CAMEX o produto. Se ele não tiver similar nacional, vai estar nesta lista do CAMEX. Então, eu vou pela NCM, pela descrição do produto, né? E está na lista, eu vou, como importador, utilizar o código 6. Não está na lista, ou seja, ela tem similar nacional. Então, neste caso, o código que o importador vai utilizar é o código 1. O código 1 e o 6, então, como eu já falei, é só para quem traz do exterior, pela trading, pela importadora de matéria-prima. Então, são códigos utilizados pelo importador efetivo da mercadoria. Já o código 2 e o código 7 são utilizados por empresas que, sim, compram o produto aqui no Brasil, porém o produto ele é estrangeiro, ou seja, adquirido no mercado interno, porém o produto é de origem estrangeira. Então, o que acontece? Se a empresa receber a mercadoria com a origem 1, ela vai transformar isso em origem 2. Se ela receber essa origem como 6, ela transforma em origem 7. Então, 2 e o 7 são utilizados por empresas que não importam aquela mercadoria, porém a mercadoria é sim de origem estrangeira. Resumindo tudo isso, se eu receber a mercadoria na entrada com a origem 1, eu vou transformar essa mercadoria em origem 2. Se eu receber na entrada com origem 6, eu vou transformar em origem 7. Se eu receber com origem 2, eu vou continuar com origem 2, e se eu receber com origem 7, continuará com origem 7. Então, pessoal, o código 1, 2, 6 e 7 são utilizados para produtos de origem estrangeira que não sofreram nenhum tipo de processo industrial no Brasil. Ele foi importado e foi revendido dentro do país nas mesmas condições que eles foram importados, 100% estrangeiro. Se o produto foi produzido no Brasil, nós temos que verificar nisso se houve algo nessa produção, se houve utilização de matéria-prima de origem estrangeira. Porque se houve, né, não só matéria-prima principal, as secundárias também. Né? Então, todo produto que foi agregado ao produto novo, nós temos que verificar se foi usado matéria-prima estrangeira. Porque se foi, tem que ser feito, a indústria é obrigada a fazer a FCI, que é a ficha de conteúdo de importação. Essa ficha, ela vai identificar qual é o conteúdo de importação. Se o conteúdo de importação for maior do que 40%, para fora do estado se utiliza a alíquota interestadual de 4%. Mas independente do resultado do conteúdo de importação, se for utilizado matéria-prima estrangeira, é obrigatório que a indústria faça a ficha de conteúdo de importação. Então, se foi utilizado matéria-prima estrangeira, e neste cálculo, né, no cálculo do conteúdo de importação, resultar um conteúdo superior a 70%, eu vou cadastrar esse produto com origem 8, ou seja, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 70%. Se neste cálculo eu só vou utilizar matérias-primas, né, no cálculo do conteúdo de importação, matérias-primas de origem estrangeira.
Então, eu vou pegar a matéria-prima estrangeira e vou dividir pelo preço de venda para fora do estado. O resultado disso é o percentual do conteúdo de importação. Deu mais que 70, origem 8. Se esse resultado der um percentual superior a 40% ou inferior ou igual a 70%, a indústria vai cadastrar esse produto com origem 3, que é origem nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação superior a 40% e inferior ou igual a 70%. Se neste cálculo do conteúdo de importação resultar num conteúdo de importação inferior a 40% ou igual a 40%, a indústria vai cadastrar esse produto, né, com origem 5, ou seja, nacional, mercadoria ou bem com conteúdo de importação inferior ou igual a 40%. Então, gente, a indústria, ela tem que fazer o cálculo do conteúdo de importação e mandar FCI, mesmo que ela considere que aquela matéria-prima seja irrelevante perto das demais matérias-primas utilizadas. Então, por exemplo, a empresa está fabricando uma bicicleta e o único produto estrangeiro é um parafuso que vai na bicicleta. Se você comparar o preço do parafuso com todas as outras, né, matérias-primas utilizadas, o preço do parafuso é inferior, é um valor muito baixo. Mesmo assim, você tem que fazer a ficha de conteúdo de importação. Claro que nesse exemplo, provavelmente vai dar conteúdo, né, a origem 5, menor do que 40%, mas mesmo assim tem que fazer. Tá? Não importa o percentual que vai dar. Se for usado matéria-prima estrangeira, tem que fazer FCI. Outra coisa, a obrigatoriedade da FCI é sempre que utilizar matéria-prima de origem estrangeira. Não necessariamente a indústria tem que ser a importadora daquela matéria-prima. Então, a indústria pode ter comprado no Brasil, mas o que interessa é a matéria-prima ser de origem estrangeira. E, gente, indo um pouco mais além, a FCI não é só eu analisar estrangeiro ou não. Eu tenho que olhar o Convênio 38 de 2013, que traz todas as regras de como calcular a FCI. Então, por exemplo, lá na FCI, vai dizer que quando o produto é de origem estrangeira, você considera assim para o cálculo da FCI. Porém, que seria a origem 1 ou 2. Se o produto está na lista do CAMEX, que seria origem 6 ou origem 7, você não pode considerar ele como estrangeiro para fins da FCI, porque ele está na lista do CAMEX e o Estado, né, o Senado Federal, quando discutiu esse assunto, decidiu que eles não entrariam na FCI. A gente tem que tomar muito cuidado com a ficha de conteúdo de importação. O produto, ok, entendi que o estrangeiro entra, menos o que está na lista do CAMEX, eu não considero na FCI. Mas e se o produto tiver origem 8? Ele é nacional, mas a ficha de conteúdo de importação, o Convênio 38, diz que, né, o 38 de 2013, que no caso do conteúdo de importação ser 8, você considera o produto como estrangeiro, ele não é, mas você considera estrangeiro para fins da informação na FCI. E se o conteúdo se a origem der 3 na tua entrada, se veio uma entrada com origem 3, ou seja, o conteúdo de importação do fornecedor foi superior a 40 e inferior a 70, as regras da FCI diz que para fazer a ficha, você tem que considerar metade do valor como estrangeiro. Então, 50% do preço de compra, quando a origem vem 3, você considera estrangeiro para fins da FCI. Então, quando vem a origem 5, que é nacional com conteúdo inferior a 40%, para fins da FCI você não considera o valor, você vai considerar como um produto totalmente nacional. Então, gente, isso são só alguns exemplos que você tem que considerar para fins da FCI. Quando vem origem 0, por exemplo, quer dizer que o produto é nacional e o fornecedor não usou absolutamente nada de origem estrangeira. Então, deu um conteúdo, né, uma origem 0. Então, para fins do conteúdo de importação da ficha, quem está emitindo essa ficha, preenchendo, e a matéria-prima vem com origem 0, não vai considerar esse valor para fins da ficha de conteúdo de importação. Então, gente, a indústria, sim, ela é obrigada a preencher FCI. Outra coisa, dá uma olhada nesse convênio que eu falei para vocês. Então, o 3, o 5 e o 8 já conversamos. O 0 é quando é tudo nacional, né? Foi usado só matéria-prima de origem nacional. E o 4, que faltou falar, nacional cuja produção tenha sido feita em conformidade com os processos produtivos básicos, que é o PPB. O PPB, eles são benefícios fiscais concedidos para a indústria de tecnologia, de semicondutores. Essas indústrias, elas pedem um ato concessório na Receita Federal e esse ato concessório, ele vai identificar, como o nome diz, processo produtivo básico. Então, ele vai dizer, para produzir, por exemplo, um notebook,
quais são os processos que têm que ser feitos. É montagem assim, assim, assim. Então, essas empresas industrializadoras, que geralmente fazem sua montagem, né? Elas pedem esse ato concessório, elas têm reduções de alguns impostos, né? Tem IPI, tem crédito presumido lá no ICMS. Então, imagino que por causa disso, o Senado Federal decidiu que empresas que, né, produtos elaborados através do PPB, que é o processo produtivo básico, não pode para fora do estado ter alíquota de 4%. Então, você vai cadastrar, a indústria, ela cadastra esse produto com origem 4. Origem 1, estrangeira. Origem 2, para fora do estado, a alíquota interestadual é 4%. Se a origem for 6 ou 7, para fora do estado, continua sendo aquela alíquota antiga que nós já conhecemos, que é a alíquota de 12 ou 7%. Então, depende do estado de origem e do estado de destino. Se a origem for 0, para fora do estado, né, alíquota 12 ou 7. Se for 3, conteúdo superior a 40. O 3 e o 8 para fora do estado é 4%. O 5 para fora do estado não é 4%, é 12 ou 7. E o 4 também, 12 ou 7% para fora do estado, né? Então, o que o tributo, né, para fora do estado, a origem a 4%? O que se tributa para fora do estado a 4%? Quando a origem for 1, for 2, for 3 ou 8, né? Nos demais casos, continua a origem 12 ou 7%. Só para concluir essa parte do conteúdo de importação, então, você sempre vai dividir os produtos de origem estrangeira, seguindo toda aquela regra que a gente já viu. Sugiro para vocês dar uma olhada melhor no convênio 38, né, para ver todas as regrinhas, e você divide pelo valor da venda para fora do estado. Então, por exemplo, se o produto, todas as aquisições estrangeiras são no valor de R$30 mil e a saída para outro estado deste produto é de 40 mil, você vai pegar 30 mil, dividir por 40 mil, vai dar 75%. Neste exemplo, para fora do estado, a origem da mercadoria será 8%. E claro, para fora do estado é 4%. E lá na entrada, como é que eu faço o registro para fins do SPED fiscal? Porque o SPED fiscal, ele quer saber a origem da mercadoria e o primeiro número da origem o SPED fiscal, ele quer saber o CST. E o primeiro número do CST é a origem da mercadoria, né? Porque eu consolido, eu junto o CST com a origem. Então, para fins do SPED é uma numeração única. Então, o primeiro número é a origem. Então, vamos lá. Estou registrando a nota fiscal de entrada. Se eu receber com origem 1, como eu já falei para vocês, eu transformo em 2, porque eu não estou importando, eu comprei no Brasil. Se eu receber com origem 2, continua 2. Se eu receber com origem 6, que é importação direta, eu transformo em 7, e se eu receber com origem 7, permanece em 7. Agora, se eu receber com origem 0, vai continuar sendo 0 no meu registro de entrada. Se eu receber com origem 3, a nota fiscal de entrada vai continuar com 3. Se eu receber 4, a entrada vai continuar 4. Se eu receber 5, vai continuar 5. E se eu receber 8, vai continuar 8. Então, quando que a origem muda da entrada para a saída? Quando a minha empresa é uma indústria. Porque se eu só revendo, vai entrar 0, eu vou dar entrada 0, a nota fiscal de saída vai ser 0. Se eu só revendo, a nota de entrada vai vir 1, eu transformo em 2, a minha saída posterior também é 2. Agora, quando é que muda totalmente? Quando eu sou uma indústria que eu tenho que fazer o cálculo do conteúdo de importação, porque pode entrar 1, sair 8, pode entrar 1 e sair 5, aí tem que fazer o conteúdo para ver qual é o caso. Gente, as origens, elas interferem diretamente na alíquota do ICMS para fora do estado. Na alíquota interna não traz interferência nenhuma. Dentro do estado vai continuar sendo aplicado a alíquota interna. 17, 25, 18, 29, aí depende de cada estado. Agora, na alíquota interestadual, a origem interfere diretamente, porque se a origem for 1, que é importação direta, 2, aquisição de produto estrangeiro no mercado interno, 3, com conteúdo superior a 40, né, e inferior a 70, e 8, superior a 70, para fora do estado é 4%, independente de onde está registrada a empresa. Já se a origem for 0, que é nacional, 4 PPB, 5 com conteúdo inferior a 40, 6 ou 7 que é CAMEX, 6 importação direta, e o 7 adquirido no Brasil, nestes casos para fora do estado, a regra geral é que é 12%. Quando que é 7? Quando o produto sai do sul, sudeste ou sudeste, com destino ao norte, nordeste, centro-oeste ou ao Espírito Santo. Aí, neste caso, 7%. Nos demais casos, 12%. A origem, ela interfere na alíquota interestadual, claro, para as empresas normais. Para as empresas do Simples, ela não vai interferir. Por quê? Porque as empresas optantes pelo Simples Nacional, elas são tributadas de acordo com a receita
delas, né? Elas têm uma tributação um pouco diferenciada, elas são tributadas lá na tabela do Simples. Mas as empresas do Simples também têm que cadastrar a origem de forma correta, porque a origem pode interferir no cálculo da substituição tributária, no cálculo do diferencial de alíquotas, né? Interfere na operação seguinte do cliente dessas empresas do Simples Nacional. Então, todo mundo tem que cuidar, todas as empresas envolvidas, elas têm que cuidar muito da origem. Uma origem errada vai acabar interferindo em alguma tributação mais para frente, né, de forma equivocada. Bem, pessoal, sobre a origem da mercadoria era isso. Até o próximo vídeo.